Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Trânsito. Acidentes marcam a região metropolitana com mortes. Homofobia. Sepultado homem morto com requintes de crueldade em Primeira Cruz. São Luís, lei orçamentária é aprovada para o exercício financeiro de 2026. Innovation Day. Fundação Souza Andrade realiza evento com foco no Marco Civil de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fiéis. Inscrições para o segundo semestre começam na próxima segunda-feira. Educação. UFMA abre inscrições para processo seletivo de relotação interna de servidores técnico-administrativos. Tem esporte. Cavalo, Tubarão e Bode finalizam ajustes para duelos deste sábado. Tubarão Basquete enfrenta o Cerrado pelas quartas de final da LBF. E Raíssa Leal disputará a prova inédita da Liga Mundial neste fim de semana. Paulo Pellegrini traz no comentário por que os árbitros brasileiros apitam melhor em jogos internacionais. E claro, hoje tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não saia daí, o Jornal Rádio Universidade já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, Mayra, portanto, hoje, dia 11 de julho de 2025, hoje é o Dia Mundial da População. Dia Nacional do Socorrista. Hoje é Dia Internacional do El Mojito, que é um coquetel cubano, conhecido pela refrescância e também sabor marcante. Resultado da combinação de rum, hortelã, açúcar, limão e água com gás. É aniversário das cidades maranhenses de Brejo, completando 155 anos. E Turiaçu, com 154 anos. Parabéns. Por falar em aniversário, parabenizamos nosso caro colega Marcos Vinícius, que hoje está aí completando mais um ano. Com certeza que esses anos venham assim trazendo muitas felicidades, muita paz, muita saúde, um novo ciclo chegando, né, Marcos? Parabéns! É isso aí, o líder aqui do reggae, né? Todas as quartas-feiras, Universidade do Reggae. Universidade do Reggae, e também no hashtag diariamente aqui na 106. 7h16, agora, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Agora sim, Mayra Nogueira, os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos começando com os destaques de O Imparcial. Confira com a gente no YouTube, Universidade FM 106, ou diretamente no site www.universidadefm.ufma.br. Por lá, você também pode baixar o nosso aplicativo oficial da Rádio Universidade. Enfim, acompanhe a gente também. 7h18, aqui na manchete de O Imparcial, Barra do Corda. Filho de ex-prefeito Nenzin é condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato do pai. O segundo Tribunal do Júri de São Luís condenou Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes a 14 anos de reclusão pelo assassinato do ex-prefeito da cidade de Barra do Corda, Manuel Mariano de Souza, conhecido como Nenzin. O Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes foi condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado, pois tirou a vida de um homem de 78 anos de idade, impossibilitando a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime. Terrível, né? O fim que levou aí o ex-prefeito de Barra do Corda. A Assembleia Legislativa aprova a Lei Orçamentária de 2026. Isso aqui é no âmbito do Estado, tá, gente? Até, inclusive, pede desculpa, a gente falou em São Luís, na verdade é Estado, né? É isso aí. Como destaque também, Sampaio Corrêa e Tocantinópolis. Torcedor ganhará ingresso para jogo de amanhã. Maravilha. Rede hoteleira vê movimento crescer
e espera 87% de ocupação nessas férias. E Francimar é reeleito ao comando do PT no Maranhão. Destaques aqui de O Imparcial. Vamos agora ao Jornal Pequeno. Mayra Nogueira. O Jornal Pequeno traz aqui na manchete: a Assembleia Legislativa aprova diretrizes para orçamento de 2026 e envia projeto à sanção. A LDO estabelece metas e prioridades orçamentárias da administração pública, tendo como base uma gestão fiscal responsável. Governo anuncia retaliação caso Estados Unidos imponham tarifa de 50% ao Brasil. STF e TSE terão indicados ligados a Flávio Dino, Alexandre de Moraes e PL por escolha de Lula. Analistas veem cenário de tensão e perdas para ativos brasileiros após tarifas de Trump. Delegado é morto ao tentar cumprir mandado de prisão em São João do Soter. O delegado da Polícia Civil, Márcio Mendes, de 51 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira, dia 10, quando tentava cumprir um mandado de prisão na cidade de São João do Soter. Além dele, 2 policiais civis foram baleados e encaminhados a um hospital de Teresina, onde permanecem internados, mas passam bem. O titular da Delegacia Regional de Caxias, delegado Jair Paiva, deu detalhes sobre como ocorreu toda a ação criminosa registrada no povoado Nazaré do Bruno, na zona rural de São João do Soter. E ainda, proibido o uso de fogo em áreas rurais no Maranhão até 15 de novembro. Brigadistas do Corpo de Bombeiros intensificarão as ações de prevenção e combate a incêndios em áreas ruins. E esses são os destaques, áreas rurais. Áreas rurais. E esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. 7h21, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Iniciando as informações do trânsito, a gente traz logo, abrindo com o mapa do Waze.com, mostrando aqui em São Luís, né? Não temos complicações excessivas no trânsito nesta sexta-feira, né? Até a Avenida dos Portugueses, aqui na área Itaquibacanga está tranquila neste momento. Na Avenida dos Holandeses, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, melhor dizendo, né? O trânsito vai fluindo também, né? Como também na Avenida dos Franceses. Olha, está até atípico, né? É meio atípico. Mas é isso aí. Borges já chegou com mais informações do trânsito? Isso, Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes à altura do bairro Coafuma, nesse trecho da via, se comparado os 2 sentidos dela. Nesse momento, o fluxo é maior para quem está se deslocando, seguindo o sentido centro, sentido elevado do trabalhador. Nesse mesmo trecho, mas para quem faz o movimento inverso, o número de veículos é considerável, dentro da normalidade e fluindo sem problemas. Já em relação à Avenida São Luís, Rei de França, situação é semelhante, situação parecida. Avenida São Luís, Rei de França, altura do bairro Turu, trânsito fluindo nas 2 pistas, nos 2 sentidos e sem registros de congestionamento, portanto, então, dentro da normalidade. De momento, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h23, aproveitando, mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Um abençoado fim de semana para todos nós, com certeza, viu, Mari? O Renato Enche também. Bom dia, Renato. Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, todos lá no Turu. Muito obrigado. E por aí, Mayra, quem Tem tá gente da sintonia, claro, acompanhando a programação sempre. É Socorro Brito, em Passo do Lumiar, o Renato Gomes, a Luzia também em Passo do Lumiar, Rosenilde Caldas, ela diz: eu estou sempre na sintonia. Bom dia, Rosenilde, bom dia a todos os ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, 7h23, vamos ao noticiário. Antes eu lembro que se você tiver alguma informação sobre o trânsito, onde você está aí, de repente está passando por uma via, tem algum problema no trânsito, liga aqui para a gente, interaja aqui com a gente no nosso WhatsApp, 992-17-2647, participe, interaja, tá bom? 7h24 agora. Notícias da cidade. É isso aí, Mayra, trazendo o Borges. Borges começa trazendo informações sobre acidentes de trânsito
Não é isso, Borges? As informações aqui, acidentes graves na região, acidentes com morte, não é isso? Com morte, Roberto, isso, exatamente. 3 mortes registradas no dia de ontem, em função de acidentes na região metropolitana de São Luís. Um dos registros aconteceu por volta das 3h20 da tarde, foi na MA 202, região conhecida como Estrada da Maioba, registro na altura do bairro Forquilha. Foi uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus do sistema metropolitano de São Luís. Esse acidente ele resultou em 2 vítimas fatais, um homem e uma mulher. Eles estavam na motocicleta e acabaram morrendo no local da colisão. Antes, próxima madrugada da quarta já para quinta-feira, o Marlisson Belfort, ele morreu em um acidente registrado na MA 203, no bairro do Araçagi. Ele tinha 21 anos, jovem de 21 anos, testemunhas informaram que a vítima ela participava de um encontro informal entre motociclistas, encontro conhecido como rolezinho. O jovem ele teria perdido o controle da motocicleta em que estava, isso já no retorno para casa. Então, após perder o controle, ele acabou colidindo contra um poste. Com o impacto da colisão, o corpo da vítima partiu ao meio. Esse registro que vai ser investigado pela Polícia Civil. Portanto, então, acidentes graves com referências a essa quinta-feira, ao dia de ontem, na região metropolitana de São Luís, acidentes de trânsito que acabaram resultando em 3 mortes. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível, hein? 7h26, Mayra Nogueira. Borges falando agora sobre homofobia. Sepultado um homem morto com requintes de crueldade em Primeira Cruz. Mais detalhes sobre essa informação. Mayra, o homem ele foi identificado como Cleidilson Carlos Santos, caso acontecido na quarta-feira em Primeira Cruz, a 257 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. O sepultamento do Cleidilson aconteceu no dia de ontem, nesta quinta-feira, sob forte comoção. O assassinato com requintes de crueldade aconteceu dentro da própria casa da vítima. Os assassinos, eles invadiram a residência da vítima, a espancaram, quebraram o pescoço do homem, depois introduziram um pedaço de madeira no ânus desse homem, do Cleidilson Carlos Santos. Cleidilson, que trabalhava como orientador do Serviço de Convivência do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Primeira Cruz. Após então ser informada do acontecido, a polícia deflagrou uma operação com o intuito de identificar e prender os autores do crime. E no dia de ontem, na quinta-feira, os suspeitos foram presos. Eram 4 suspeitos, 4 pessoas, 4 homens. E em relação à motivação do crime, a suspeita de que o crime tenha sido motivado por homofobia. Isso porque o Cleidilson Santos ele era homossexual, mas a polícia não descarta a possibilidade de o crime ter sido cometido por vingança e a mando de alguém. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível, né? 7h27 agora. Mudando de assunto, Borges, falando agora do Estado do Maranhão, lei orçamentária foi aprovada para o exercício financeiro de 2026. Os detalhes. A aprovação veio durante sessão plenária, acontecida nesta quinta-feira, aprovação da Assembleia Legislativa ao projeto de lei número 239 de 2025, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, ele que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da LDO, que é a Lei Orçamentária, isso para o exercício financeiro de 2026. Antes aprovada a proposição, antes de ser aprovada essa proposição, ela passou por ampla discussão, também recebeu pareceres favoráveis nas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Casa. Depois, então, de aprovada, a matéria agora foi encaminhada à sanção do governador Carlos Brandão, do PSB, encaminhamento feito pela presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, também do PSB. A LDO, a gente lembra, é um instrumento que estabelece metas e prioridades da administração pública e ela tem como base uma gestão fiscal responsável. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra.
Falando agora, Borges, sobre o FIES, inscrições para o segundo semestre começam já na próxima segunda-feira. Exatamente, o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do governo federal. Ele financia a graduação em instituições de educação superior privadas, instituições com avaliação positiva no SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O intuito é promover a inclusão educacional e as inscrições elas podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de julho, com esse prazo aí se estendendo até o dia 18 também do mês de julho, 18 deste mês. As datas, elas estão previstas em edital publicado pelo MEC, que é o Ministério da Educação, publicação feita na quarta-feira agora, dia 9 de julho, lembrando também que essas inscrições, elas são gratuitas e os interessados, eles devem se inscrever de forma exclusiva pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Portanto, então, a partir da próxima segunda-feira, aberta aí as inscrições para este semestre em relação ao FIES. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. O governo do Maranhão estabeleceu período de proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais nos 217 municípios do estado. Conforme decreto assinado na quarta-feira, dia 9, pelo governador Carlos Brandão, o período proibitivo vai de 1º de julho a 15 de novembro deste ano, como parte das ações do programa Maranhão Sem Queimadas. Esse programa é uma ação estratégica do governo do estado, realizada por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, e o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, em caráter preventivo e de combate a incêndios florestais, atuando aí de forma integrada com órgãos municipais, estaduais, federais e a sociedade civil. 7h31, Mayra Nogueira, no segundo bloco aqui do Jornal Rádio Universidade, você confere, entre outras coisas, falando sobre educação, aliás, Innovation Day, a Fundação Sousandrade realiza evento com foco no Marco Civil de Ciência, Tecnologia e Inovação. E educação. O UFMA abre inscrições para processo seletivo de relotação interna de servidores técnico-administrativos. É isso aí no esporte. Cavalo, Tubarão e Bode finalizam ajustes para esses duelos, que vão acontecer amanhã, sábado. Tubarão Basquete enfrenta o Cerrado pelas quartas de final da LBF. Raíssa Leal disputará uma prova inédita na Liga Mundial de Skate Street. Isso acontece neste final de semana também. E tem comentário de Paulo Pellegrini. Por que os árbitros brasileiros apitam melhor em jogos internacionais? E no Roteiro Cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não sai daí, a gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. São 7h32. Jornal Rádio Universidade volta já já. Jornal Rádio Universidade. Vamos construir a cidade do futuro? Um lugar onde a inovação começa na escola, se espalha pelas ruas e transforma a vida de quem empreende. O Transformar Juntos é isso. Gestores públicos, empreendedores e cidadãos construindo juntos a cidade do futuro. Dias 15 e 16 de julho, no Multicenter Sebrae, em São Luís. Viva o futuro inovador. Realização Sebrae. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade.
Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 36 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. Acompanhe com a gente no YouTube, lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br, então diretamente no aplicativo que você baixa em nosso site. Muito obrigado aqui pela presença, né, de todos vocês. 7 horas e 36 minutos, continuando o noticiário, acionando novamente Borges agora para trazer informações. Borges, sobre educação, a Universidade Federal do Maranhão abriu inscrições para o processo seletivo de relotação interna de servidores técnico-administrativos, né? Adalberto, a iniciativa da UFMA por meio da PROGEP, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da instituição, inscrições abertas e vão seguir dessa forma, podendo ser feitas essas inscrições até o dia 18 de julho, prazo limite, inscrições para o processo seletivo de relotação interna de servidores técnico-administrativos em educação. As inscrições elas devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário eletrônico. Esse formulário ele está disponível no SIG-RH, que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos. Vão ser válidas apenas as inscrições dos servidores listados nos editais. Essa ação que integra o Programa de Modernização da Estrutura Acadêmica e Administrativa da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Esse processo ele é voltado para servidores que ocupam os cargos de auxiliar em administração, assistente em administração e também técnico em assuntos educacionais. Mais informações sobre o processo seletivo, que inclui aí critérios e também procedimentos de inscrição, podem ser consultados no portal da PROGEP. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Mayra, vamos trazer aqui a atualização dos portais, né, os principais portais da capital maranhense na manhã desta sexta-feira, hoje sexta-feira, dia 11 de julho. A gente começa aqui com o Imparcial, trazendo para a tela do YouTube, você acompanha, né? Aqui no YouTube também. A Assembleia Legislativa aprova a lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026, matéria encaminhada à sanção do governador Carlos Brandão, do PSB, pela presidente da Assembleia, deputada Iracema Vale. A gente destaca agora G1 Maranhão, só dá um F5 aqui logo para atualizar, né? De repente tem alguma coisinha nova. Bom, mas a matéria é por aqui, de destaque, em G1 Maranhão, vídeo, 2 pessoas morrem após colisão entre moto e ônibus em São Luís. Informações que a gente teve sobre mortes aqui também no trânsito, né? No primeiro bloco do Jornal Rádio
Universidade. Em Parnarama, Ministério Público aciona fazendeiro por abandono de 1.000 búfalos em fazenda no interior do Maranhão. E Vamos Festejar reúne atrações da cultura popular e anima período junino a partir desta sexta, aqui em São Luís. Olha, ainda tem muito São João para rolar, viu, Maria Nogueira? 7h39, o Jornal Pequeno, nesta sexta-feira, o site do Jornal Pequeno destaca: a Assembleia Legislativa aprova a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, texto segue para a sanção do governador. 7h39 agora. Tem Paulo Pellegrini agora em reportagem, não é isso, Mayra? Isso, ele traz informações sobre Innovation Day. Fundação Sousandra realiza evento com foco no Marco Civil de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora com Paulo Pellegrini trazendo os detalhes. A Fundação Sousandra realizou no último dia 10 de julho o Innovation Day Sousandra de 2025. Foi a primeira edição do evento, que tem como objetivo aprofundar as práticas e as discussões sobre inovação no ambiente profissional da Fundação. Nesta primeira edição foi abordado o tema Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Visão Prática e Estratégica, que contou com a presença da Procuradora Federal Diana Guimarães Azim como palestrante. A procuradora ressalta a importância da discussão do tema no âmbito das fundações e das universidades. Um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, um arcabouço jurídico novo, que estabelece um ambiente de segurança jurídica para que os pesquisadores e a própria universidade possam atuar com tranquilidade, serenidade, e a gente possa impulsionar a inovação, não só aqui no Maranhão, e aí nessa corrente, juntando todos os ecossistemas nacionais, né, impulsionar a inovação no nosso país. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação engloba um conjunto de reformas legais que estabelecem várias medidas para facilitar a pesquisa e incentivar cooperação entre instituições científicas, tecnológicas e de inovação e empresas. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Fernando Carvalho Silva, ressalta a importância da discussão sobre o tema da inovação para a Universidade Federal do Maranhão. É uma grande discussão sobre inovação, a inovação tecnológica que a universidade vem fazendo o seu papel. Nós fizemos reformulações nas nossas resoluções e conseguimos reduzir um tempo que levava 6 meses de processo burocrático para 1 mês. Então, a universidade tem feito o seu papel. Nós temos a DIST, uma diretoria de inovação tecnológica, que dá o apoio a nossos pesquisadores, para que eles possam saber o procedimento, e poder captar mais recursos para a universidade. Além de regulamentar as práticas de inovação no âmbito das instituições científicas, as reformas previstas no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação facilitam a transferência de tecnologia e o licenciamento de criações protegidas. Por isso, a importância de trazer esse tema para a reflexão sobre como melhorar e otimizar os processos no âmbito de uma universidade, como pontua o procurador federal da Universidade Federal do Maranhão, José Eugênio Serra Muniz. Eu acho que a iniciativa da Fundação Sousandra trazendo uma discussão sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação é de fundamental importância para que nós aprimoremos fluxos, tomemos posse desse marco como um sistema regulatório específico que pode ser, digamos assim, aprimorado no âmbito da universidade. A prática diária, sobretudo da área técnica, é importante que a gente tenha essa interlocução para que a área técnica, juntamente com a assessoria jurídica, possam construir caminhos para que efetivamente nós assumamos o protagonismo desses projetos que são tão valorosos para o desenvolvimento econômico do país. Como instituição de apoio à Universidade Federal do Maranhão e desenvolvedora de diversos projetos nos âmbitos da educação, cultura, saúde e outras áreas do conhecimento, a Fundação Sousandra tem reafirmado seu compromisso em estabelecer práticas inovadoras, visando ao seu fortalecimento e ao constante crescimento de suas práticas, como pontua o presidente da Fundação Sousandra, professor doutor Walter César Nunes. Sem dúvida nenhuma, nós estamos inseridos nisso, estamos comprometidos para fortalecermos essa perspectiva de inovação dentro da Fundação. Os processos estão sendo dados,
está havendo uma reengenharia de processos dentro da fundação para que a gente possa realmente nos habilitar a essa nova realidade. Então, nós temos lá o Pacto da Integridade, temos lá o sistema de compliance que a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos realmente inseridos nesse processo de inovação, porque nós queremos realmente colocar a nossa fundação no módulo nacional, para que possamos concorrer, para que possamos nos habilitarmos aos novos projetos. Paulo Pellegrini para o Jornalismo Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 15 minutos para as 8, a previsão nesta sexta-feira, 11 de julho de 2025, em São Luís e no Maranhão, indica períodos de sol pela manhã, seguidos de aumento de nuvens ao longo do dia. A temperatura está em torno de 26 graus, com umidade relativa do ar elevada a 90%. O vento sopra de leste com intensidade moderada e a cobertura de nuvens é de aproximadamente 31%. Não há previsão de chuva significativa para o dia e o índice UV permanece baixo nas primeiras horas. Vamos agora à tábua de maré, Mayra Nogueira, neste dia 11, pré-mar. A primeira aconteceu às 7 horas e 4 minutos, com 5,5 metros. A segunda será às 7h36 da noite, com 5,3 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu a 1h01 da madrugada, com 1,2 metro. A segunda será a 1h25 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Acompanhe com a gente as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta sexta-feira, dia 11, tá? Você confere com a gente no YouTube, no site e também no aplicativo da 106. Folha de São Paulo, que inclusive vem com editorial na capa, né? Chantagem rasteira de Trump não passará. Crer que a intimidação fará um judiciário independente, deixar de processar Bolsonaro é devaneio autoritário. Mas a manchete é: Lula diz que negociará com Trump e promete retaliação focada se falhar. Medida linear trataria a inflação. Incerteza derruba ações de exportadores. A manchete de O Estado de São Paulo, Mayra Nogueira. Brasil adia a resposta a tarifaço e avalia quebrar patente de remédios. Planalto decide esperar. Lei prevê suspensão de propriedade intelectual. É isso aí. É um traçado de reação. Para finalizar, o Globo destaca reciprocidade calibrada. Governo mira patentes e bens culturais em reação pontual a tarifaço de Trump. Lula diz que vai recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio. Prega negociação, mas avalia retaliar em cima de medicamentos e filmes americanos. É isso aí. A reação à sobretaxa de 50% das exportações brasileiras anunciadas por Trump a partir de agosto, o governo avalia responder com medidas tidas no Planalto como cirúrgicas, que incluiriam a quebra de patente de medicamentos e uma tributação maior para filmes vendidos dos Estados Unidos. 7 horas e 47 minutos. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7 horas e 48 minutos agora, Mayra Nogueira. Vamos trazendo as informações do esporte nesta sexta-feira. A gente inicia, Mayra Nogueira, falando sobre o cavalo, o tubarão e o bode, que estão finalizando ajustes para os duelos que acontecem neste sábado. As equipes maranhenses fecham hoje a agenda de treinos para os duelos de amanhã, válidos pela 12ª rodada da Série D. Imperatriz segue na vice-liderança do Grupo B, com 18 pontos, Sampaio em terceiro, com 16, e o MAC em quinto, com 13. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o Cavalo tem investido na montagem do time titular no decorrer da semana e vai contar com o retorno oficial ao atacante Café no clássico com o MAC. O time busca ampliar vantagem para avançar.
É isso aí. O quadricolor, sob o comando de Marcinho Guerreiro, a novidade é o ingresso do volante Dudu no time titular. Ele reforça o meio-campo com Railson e Jorge. O desafio da equipe é vencer a primeira partida como visitante e melhorar a posição na tabela. O Sampaio Corrêa, sob o comando de Zé Augusto, deve incluir o meio-atacante Adriano e o atacante Matias Verdun entre os titulares. A expectativa é obter bons resultados sobre o Tocantinópolis para se manter no G4. A partida acontece amanhã às 16h no Gigante da Vila Palmeira. É isso aí. Cavalo e Bode se enfrentam às 19h30 no Frei Epifânia Imperatriz, a 632 quilômetros de São Luís. Vamos agora de Sampaio Basquete? Sampaio Basquete. Tubarão Basquete enfrenta o Cerrado pelas quartas de final da LBF. O Sampaio Basquete encerrou a temporada regular na liderança após uma campanha marcada por 18 vitórias e apenas 2 derrotas. Na sequência estão o SESI Araraquara, o Corinthians e o Unimed Campinas. É isso aí, o adversário do Tricolor pelas quartas de final, o Cerrado Basquete, é uma das equipes que entrou em uma briga acirrada pela classificação e arrematou as últimas vagas, assim como São José e Sodier Mesquita. A largada dos playoffs entre Sampaio e Cerrado acontece amanhã, às 6h, no ginásio da AICEB, em Brasília. E o segundo está marcado para 18 de julho, às 19h30, no ginásio Castelinho, em São Luís. Vamos acompanhar. Falando agora de skate, Raíssa Leal, a Fadinha, vai disputar a prova inédita na Liga Mundial em Brasília, neste fim de semana. Medalhista olímpica, quase não sai. Raíssa Leal ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de skate street e vai desfilar, né, ao lado de outros ícones da modalidade na segunda etapa da SLS, que é a Liga Mundial de Skate Street, que acontece na Esplanada dos Ministérios, isso em Brasília. A skatista maranhense tenta se recuperar da má fase que enfrentou na Copa do Mundo da modalidade, na Itália, e vai enfrentar concorrentes como as brasileiras Pamela Rosa e Gabi Mazeto. Na primeira etapa, realizada no início de maio, Raíssa garantiu o 13º título na competição em Miami, nos Estados Unidos, e alcançou o pódio número 17 na liga. Agora a medalhista vai encarar o formato Spot Takeover, inédito no país. Com a pista mais curta e com menos obstáculos que as de arena, Raíssa vai contar com 7 oportunidades para as manobras. As 3 notas mais altas contam para o resultado final. É isso aí. Vamos torcer com certeza para a Fadinha do skate, maranhense lá de Imperatriz, uma das melhores do mundo. Que bacana, né? Olha, Mária Nogueira, a redação aqui de Joelma Baldez, e ela se despede da gente, Joelma, né? Em mais um trabalho aqui no Núcleo de Jornalismo da 106, ela também sai do projeto FAPEMA, né? Ela que está como bolsista também no projeto FAPEMA, desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui com a gente, né? Já não é a primeira vez, né? Ela já é recorrente aqui com a gente. Enfim, mas fica esse abraço, claro, muita sorte para a Joelma, que também é professora, né? Professora e jornalista, radialista, aqui com a gente. Com certeza esse contato continua, tá? Mas, infelizmente, a gente se despede dela aqui no Jornal Rádio Universidade, nesse período de esporte que ela passou. Joelma, muito obrigado, tá? Isso aí. Muito obrigado. Enfim, a gente continua esse contato com certeza. Desejo para você, Joelma, muito, muito sucesso, que você continue brilhando incrivelmente como você faz tudo com muito Amor, jeitinho, né? Muito especial, com muito Isso. afinco, com muita responsabilidade. Então, um grande abraço para você, muito sucesso. E espero que você venha aí nos visitar, né? Claro, pelo menos. Como sempre. 7h52, Mária Nogueira, ainda tem esporte. Isso, tem comentário esportivo com Paulo Pellegrini. E ele pergunta por que os árbitros brasileiros apitam melhor em jogos internacionais. Fala, Paulo. Tem chamado a atenção o excelente nível de arbitragem de Ramon Abate Abel, juiz brasileiro, na Copa do Mundo de Clubes, a ponto de ele ter sido cogitado para apitar a final. O mesmo Abate que coleciona diversas arbitragens polêmicas em nosso futebol do dia a dia, mas que está sendo exemplar na Copa do Mundo. E esse não é um caso isolado. Quem acompanha futebol percebe como os árbitros brasileiros geralmente apitam melhor quando são escalados nas competições internacionais em relação aos nossos torneios domésticos. E por que isso ocorre?
Basicamente porque a dinâmica do jogo por aqui é diferente e tende a prejudicar a arbitragem, embora também seja verdadeiro que nem todos os juízes sejam de alto nível. Aqui, em quase toda a marcação, o árbitro é cercado, muitos jogadores simulam faltas ou exageram na reação quando são tocados, ou seja, muitas vezes testam a autoridade e a capacidade do juiz em interpretar corretamente os lances. Assim, a arbitragem doméstica tende a ser tensa e, se não tiver pulso firme, o árbitro acaba sendo envolvido pela malandragem dos atletas. Via de regra, ele sucumbe e acaba caindo na cultura da compensação para agradar os dois lados. Assim, o juiz de futebol nos campos nacionais se torna um elemento decisivo no jogo, tantas são as chances de fazer lambança, diante de um cenário hostil que ele também não é capaz de reverter. Com a chegada do VAR, então, os complicadores só aumentaram. Até porque, para a gente não se estender muito, muitas vezes é a ferramenta de vídeo que induz o juiz ao erro. Nas competições internacionais, não. O comportamento dos jogadores é outro, talvez por conta da maior visibilidade, que faz com que as simulações grotescas que vemos por aqui sejam raras. E o VAR é bem menos intervencionista, o que dá uma tranquilidade maior para o juiz trabalhar. E ele próprio também, por conta da responsabilidade em nível internacional, provavelmente se concentra mais para evitar erros. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado. Fique ligado aí. Cinema. A sessão de cinema está só começando, iniciando as estreias da semana com o retorno do maior super-herói de todos os tempos do cinema, Superman, de James Gunn, que mostra o personagem uma jornada para reconciliar herança kryptoniana com a criação humana como Clark Kent, em cartaz nos cinemas da cidade. Mara Nogueira também estreou Shadow Force, Sentença de Morte. Kyra e Isaac já foram líderes de um grupo multinacional de forças especiais e eles quebram as regras por conta de uma paixão e proteção ao filho, passando a clandestinidade. E ainda está em cartaz Jurassic World, o recomeço. No novo capítulo da franquia, uma equipe vai ao parque em uma operação secreta. Eles querem o DNA das 3 criaturas mais colossais da terra, da água e do mar. É isso aí, agora é pegar a pipoca e boa sessão, Mayra. Sextou, é sexta-feira, Adalberto, começando aqui o espetáculo Duas Conversas. O comediante Ítalo Ceni comanda um stand-up que transforma situações do dia a dia em comédia pura, mas também traz reflexões sobre a vida adulta. Às 18h, no Teatro Arthur Azevedo, na Rua do Sol. Classificação indicativa de 16 anos. Ingressos na bilheteria do teatro. Continuando, Mayra Nogueira com o Polo Cultural Dona Teté, que promete muita música boa com Cacuriá Assacana, Forasteiro Country, Dança Portuguesa, Raízes de Portugal, né? E Cacuriá Libertos da Noite. Isso tudo a partir de 5h, no Canto da Cultura, que fica no cruzamento da Rua Portugal com a Rua da Estrela, e isso no Centro Histórico. Finalizando com o Arraial da Vila Palmeira, em programação animada, tem Tambor de Crioula Oriente, Quadrilha Juventude da Esperança, Cacuriá, Seguidores de Cristo, Boi de Morros, Ribamar e Fortaleza. A partir das 8h, no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Ainda tem muito São João. Vamos agora, Mayra Nogueira, as dicas de sábado, neste sábado, começando com Jam Session em Miolo, com o artista internacional Rubens Salles, participação especial do percussionista Luiz Cláudio, né, em uma experiência sonora envolvente, cheia de improvisos. Isso começa às 8h no Miolo Bar, Avenida Litorânea. Continuando com o Summer Retro Hits, no cast, a dupla de DJs Casino. Promete uma noite eletrizante e nostálgica com os maiores hits dos anos 2000. Começa às 10h no Privilege Hall, na Avenida Mário Andreasa. Você não pode perder. Com certeza. E finalizando, Mayra, as dicas de sábado com Férias na Casinha, apresentando shows de Anderson Mendonça, Gustavo Ribeiro e também Blends, prometendo aí uma noite memorável a partir de 10h na Casinha Glam, Avenida dos Holandeses, Ponta da Areia. E agora as dicas de domingo,
Começando com a festa Flash Hits, apresentando os DJs Marinho, Marcos Pop, Marvin, Felipe Pagani e Cris Mendes. Eles tocam os maiores hits dos anos 80, 90 e 2000. Começa às 5 da tarde, no Rotatória Show, Avenida Alexandre Moura, no Anel Viário. E a gente continua as dicas de domingo com o Polo Cultural Cláudio Pinheiro. Por lá tem o Forró Pé de Serra, Trio Mandacaru, Forró do Ló e o Rara Show de Ana França e muito mais. Isso tudo a partir de 2 da tarde no Espaço Cultural Catarina Mina, que fica na Rua Portugal, Centro Histórico. Finalizando com o último dia do Arraial do Ipen, a animação Comboio de Nina Rodrigues, Santa Fé, Quadrilha Flor do Amor, Ilha Jamaica e muito mais. Às 5 da tarde, na Avenida A187, no Jardim Renascença. É isso aí, vamos agora para o destaque cultural Mayra Nogueira. Quem é que vem? Maiara Cordeiro traz aí o destaque cultural para você. Confira. Destaque cultural. Programação de férias do Teatro Sesc apresenta o espetáculo Memórias em Maranhês, A Casa. Nesta sexta-feira, dia 11, o Teatro Sesc Napoleão Everton recebe uma peça sobre ancestralidade e cultura para todas as idades. Memórias em Maranhês, A Casa, é uma produção do Grupo de Teatro Ludovicense Cena Aberta, formado em 2001 e que tem como tema base a memória. As montagens e processos do grupo são destaque na cena teatral contemporânea local por engajar em temas históricos e culturais não hegemônicos. O espetáculo dessa semana apresenta as histórias de uma menina que viveu na Liberdade, periferia de São Luís, abordando a cultura que compõe o Maranhão de forma lúdica. A história questiona o que há para ser dito sobre uma casa qualquer, de uma família Silva qualquer, de um bairro apagado dos mapas turísticos e culturais e que pode encontrar ecos em outras realidades. A diretora Lígia da Cruz fala sobre a direção do espetáculo. Oi, passando aqui mais uma vez para convidá-los para assistirem Memórias em Maranhês, A Casa, no Teatro Napoleão Everton, Teatro do Sesc Maranhão. Estamos muito felizes de podermos estar nesse palco mais uma vez. Eu estou muito grata por fazer parte dessa equipe, desse elenco, desse grupo que é o Cena Aberta, e principalmente essa equipe de direção que conta com 3 mulheres, eu, Larissa Ferreira e Nessília, e tudo isso para contar histórias de uma menina maranhense que cresceu no bairro da Liberdade, quilombo urbano de São Luís do Maranhão. Esperamos vocês lá, levem todas as crianças, os avós, a mãe, o pai, que é um espetáculo para todo mundo. Um beijo, espero que vocês gostem. A classificação indicativa do musical é livre, com 1 hora de duração. Os ingressos estão disponíveis por R$ 10 para o público geral, R$ 8 para o público convidado, R$ 5 para estudantes e R$ 2,50 para funcionários da FEComércio, do SESC ou do SENAC. A apresentação começa às 3 da tarde no Teatro Sesc Napoleão Everton, fica no condomínio FEComércio, SESC, SENAC, no Jardim Renascença. Imperdível! E a gente finaliza assim, Mayra Nogueira, a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, mandando um alô aqui também para José Antônio, ele está ligado no Cajueiro, Vila Maranhão. José Antônio, manda um abraço para o pessoal da Vila Maranhão, tá? Zona rural daqui de São Luís. Um abraço a todos que acompanham a gente aqui na Rádio Universidade. Ivan Espósito também está acompanhando aí, desejando feliz aniversário ao Marcos Vinícius, tá? É isso aí, todos vocês com a gente. A Hilda, no bairro de Fátima, está na sintonia, também Elisete Moraes. Maravilha, né? Sintonia
qualificada aqui com a gente, tá? Pessoal, muito obrigado, um ótimo final de semana, aproveitem as dicas, tá? A gente volta na segunda-feira com mais informações, continuem aqui na Rádio Universidade, tem forró agora, a concessão das 8, Mayra Nogueira, só forró, muito bacana, ainda no clima de São João, né? Aproveitando. Olha, final de semana também tem Estação de Cinema, tem Chorinhos de Chorões, Orgânica, uma série de programas, tem a hashtag, claro, né? Hoje e a volta de Marcos Martins. Ele já voltou na terça-feira, já está aí no ar. Vamos ver se também volta junto com ele o programa Frequência G, né? Tem hoje, sexta-feira. Isso aí, hoje, a partir das 10 da noite. Olha, Rádio Universidade, a melhor programação para você, tem muito jornalismo também, e informação e, claro, música. Um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, Mayra. Obrigada, Adalberto Júnior, e um bom fim de semana para você. Eu continuo aqui, trazendo já o Sessão das 8. Muito forró. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souzandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br